ouviram falar em pessoas que têm medo de gente morta? Pessoas que têm medo de espírito? Aqui no Nordeste a gente chama de alma penada. Não sei como é no estado de vocês. Já ouviu falar? Tem gente que tem medo, né? Que morre de medo. Mas imagina uma pessoa que tem esse tipo de medo e vai trabalhar na polícia científica. Deve ser bem difícil, né? É complicado você administrar isso, porque é uma instituição que a gente trabalha com muitas coisas. Mas uma delas é justamente lidar com a morte, né? E a morte violenta. Então, assim, gente, não é fácil, mas, por incrível que pareça, de vez em quando a gente descobre que tem um colega na instituição que tem medo. Bom, eu vou contar uma história hoje que é engraçada, né? Mas assim, eu não quero fazer nenhum juízo de valor, nem quero criticar, não. Eu só acho engraçado porque para vocês verem que na nossa rotina tem de tudo. Então, há muitos anos, quem me contou essa história foi um colega que inclusive já está aposentado. Ele me contou e eu achei engraçado. Vou fazer o quê, né? E nessa época a gente tinha um efetivo muito menor do que o que a gente tem hoje. E o nosso prédio, ele era um prédio bem antigo, bem velho, bem feio. E ele, se eu não me engano, eram 3 andares, com as escadas, os corredores longos. E aí a equipe de plantão para fazer local de crime era composta por 4 pessoas. Imaginem vocês, aqui para Recife e região metropolitana. Acho que eram 4 pessoas, pelo que ele me contou, incluindo o permanente, que é aquele policial que fica na portaria, recebendo as demandas, atendendo pessoas, fazendo a recepção, digamos assim, de pessoas e de objetos, de casos. Bom, então era uma equipe muito pequena. E eles descobriram que esse colega morria de medo, de, de morto, medo da morte, medo de espíritos. Então, assim, o plantão dessa pessoa era muito penosa. E aí as pessoas descobriram e um dia resolveram fazer uma presepada com ele, presepada, né? E eles fizeram o seguinte, porque ele conta que essa criatura, ele não ia a lugar nenhum, ele ficava na permanência e ele não ia sequer ao banheiro à noite, né? Quando a noite caía, ele não saía ali da permanência justamente com medo. Então não ia ao banheiro, não tomava água, não tinha acordo para ele se deslocar para nenhum recinto da instituição. Isso, de certa forma, incomodava os demais colegas, porque para quem não está na permanência, você está de plantão 24 horas, mas se você não está em atividade, sei lá, você fez um caso à meia-noite e pronto, e ninguém mais te chamou, naturalmente você vai dar um cochilo, você vai descansar, né, e ficar aguardando para ver se tem algum outro chamado. E eles tinham muita dificuldade com esse colega porque ele não queria chamar. Porque ele se recusava a se deslocar, a subir a escada, a entrar no corredor, porque ele tinha esse medo de coisas sobrenaturais. E aí, os colegas resolveram fazer uma presepada com ele. Eles pegaram um fio de nylon, eu acho que é assim que chama, aquele fio que as pessoas usam para fazer rede de pescar. Eles amarraram a uma cadeira e colocaram no corredor, num dos corredores, onde tinha o banheiro e um bebedouro. E aí, de madrugada, todo mundo combinado, um dos colegas convenceu esse permanente aí ao banheiro de madrugada. Ele resistiu, naturalmente, disse que não vou, não quero, inventou uma história, né, que ele não admitia que tinha medo. Mas aí o colega, muito solidário, se colocou à disposição, rapaz, vamos junto, eu tô querendo ir, eu também preciso tomar água e tal. E os dois subiram para esse corredor. E aí, o colega que estava no esquema, no plano, parece a Turma da Mônica, né? Era um plano. Ele conseguiu deixar o permanente sozinho no corredor. Ele deu um vacilo, o colega saiu e deixou ele sozinho. Imediatamente, os colegas que estavam posicionados de forma adequada começaram a puxar o fio de nylon e a cadeira.
E para quem estava no corredor e que morria de medo de coisas sobrenaturais, ele achou que a cadeira estava se movendo sozinha. Então aí foi um desespero, uma gritaria, uma confusão. Ele desceu as escadas e gritou e chorou e dizia até que fez outras coisas que eu não vou comentar aqui, mas dizem que nessa madrugada ninguém dormiu, porque também depois que ele descobriu que era uma brincadeira, o caldo entornou, ele ficou muito bravo. Mas é isso, gente. Dentro dessa nossa rotina difícil, né? Uma carreira maravilhosa, mas a gente vive diariamente com algumas questões muito tensas, né? A questão da violência, a questão da morte, a questão de locais de crimes bárbaros. Mas a gente se vira nos 30 e tem muita história para contar. E só lembrando, se você tem medo, se trate logo, viu? Não venha não, não faça concurso, porque aí entrou na instituição, o bicho pega.